Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stand Point Podcast, o seu rádio na internet, né? Que não está sendo tanto assim um programa de rádio ultimamente, mas calma, as coisas estão acontecendo e em breve novidades. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre Suavemente Comentado, que já apareceu algumas vezes aqui neste ilustre canal, falando sobre a separação de Nive, Stefan e Castanhari, Selbit e Sassá, Choquei e o caso Jéssica. Ela fez todo esse compilado. E lembrando que já tem vídeos aqui no canal, de inclusive eu defendendo a Yasmin. Tem vídeos também de eu não concordando muito com o que Yasmin fala, mas isso faz parte do jogo, né? Faz parte do processo. Deixa eu só acertar essa câmera aqui. Aqui é a minha fiação de internet. Eu vou mudar o cenário em breve, tá? Coisas vão ficar mais interessantes com o passar do tempo. Por enquanto vai ser essa coisa que tá aí mesmo. Deixa eu acender as luzes aqui. Ficou menos pior. Vamos ver se assim fica melhor. A minha mesa é muito pequena, cara. Eu preciso de uma mesa maior. E olha que essa mesa já não é muito pequena, mas enfim. Então vamos lá, vamos reagir aqui ao vídeo da Yasmin, falar sobre o que a gente acha. Aproveita e se inscreve no canal, me ajude a bater nossa primeira meta, que é de 100 inscritos no canal. E é isso, a frequência está voltando aos poucos, é o que eu posso fazer no momento, beleza? O vídeo foi postado há 2 dias, ou seja, dia 30 ou dia 29, agora eu não sei. Já tem 20 mil visualizações. Yasmin voltou, né? Depois de muito tempo aí, desde a treta dela com o Digo. Então, vamos ver o que vai sair daqui. Olá, fakes! Tudo bem com vocês? Hoje Tudo ótimo, Yasmin. Como você está? Inclusive, não me respondeu no Instagram, o que não é uma novidade, não é mesmo? nós vamos falar de mais um casal que se separou aí e deu treta. E olhem que dessa vez a treta não é nem entre o casal, e sim entre os mexeriqueiros, Red Pill aí de plantão. Eu vou pausar muito esse vídeo pelo visto, mas já começa com... Parece que o Red Pill em si virou espantalho, né? Todo mundo ataca a Red Pill, todo mundo ataca não sei o quê. O conteúdo dos caras é falar sobre o relacionamento, cara. Então vai acabar. Quando Nive, Stefan e Castanhari terminam um relacionamento público, é óbvio que os caras vão comentar sobre, né? Mas enfim. Estão rasgando seus bumbunzinhos lá no Twitter, dando um verdadeiro presente ao mostrar a hipocrisia gritante deles a respeito lá do caso Choquei, que também é o tema do vídeo de hoje, junto com Selbit e Sassá. Então peguem a picoquinha porque hoje promete. Vamos ver como que vai se correlacionar o caso da Jéssica com o término do Felipe Castanhari. Mas antes, deixa eu garantir o sachêzinho do Jorge. O patrocinador do vídeo de hoje é o Surfshark, o tubarão do VPN, que estuprou ele, invalidou a sexualidade dele. Mas antes, um pequeno disclaimer aqui, pessoal. Provavelmente esse é o meu último vídeo dissecando términos de relacionamento aí, gente. Não vale a pena, tá? Realmente não vale a pena, cara. Você atrai hate de todos os lados, né? Do lado da mulher, do lado do cara, é complicado. Um tempão precioso vasculhando informações. Cara, a Yasmin, ela é obcecada nesse negócio de informações, né? De vasculhar as coisas, de ter informações privilegiadas. A gente viu aí depois da treta do Halouca, tudo que aconteceu, né? Pô, Yasmin, ela realmente deve ter uma pasta sobre cada pessoa na internet com relevância. Confrontando as versões de cada um do casal, para no final das contas perceber que a maioria das pessoas simplesmente não se importa. E quem se importa geralmente já escolheu um lado, por qualquer motivo que seja. Mas isso não surpreende, né? As pessoas escolhem lados, isso é normal, cara. É do comportamento humano. E no fim, isso só me traz dor de cabeça em assuntos que, sinceramente, foda-se. Parece que a senhorita Yasmin está aprendendo, não é mesmo? Não me entendam mal, é claro que eu vejo uma certa relevância nesses dramas, além da fofoca. Especialmente nos dias de hoje, onde cada término de relacionamento se transforma em A separação de Castanhari e Nive revela o preço de ser um homem lacrador. Agora lide com isso.
munição para a fabricação de narrativa anti-mulher na net, né? E não só na net. Cada vez mais esses casos são usados por Red Pills como exemplos aí na luta contra leis misândricas, como a Lei Maria da Penha. Você considera que existam leis que são anti-homens? Sim, a Lei Maria da Penha é uma lei anti-homem. E vocês acham que Tá, mas é que é complicado que as minas já caiu nessas armadilhas de corte sem contexto. Tem um contexto pra essa fala do Arthur Duval, né? Não vai ser colocado no vídeo, mas sim, tem um contexto nessa frase, tá? Eu assisti esse episódio. essa galera se preocupa com quem tá certo nas situações ou ele... Manual de como lidar com falsas acusações. Selbit responde: ex-namorada, falsa acusação, depressão e relacionamento abusivo. Tá, uma coisa que é interessante é que quando é a mulher que vem na internet, né? Deixa eu só ver se eu coloquei. Mano, o vídeo tá passando e só tô eu igual um retardado aqui falando. É muito curioso que quando é uma mulher que vem falando isso, né? Que o Selbit falou, as pessoas acreditam automaticamente. Por que quando é um cara acontece esse tipo de situação? Eles só compram o lado dos homens e foda-se. E o Selbit, pra quem não sabe, é um youtuber muito famoso, muito conhecido nesses, né, grupinhos aí. Cara, eu vou dar uma acelerada porque eu preciso gravar outros vídeos hoje ainda. 1.5. O pessoal que é fã de LoL. Essas meninas, inclusive, são meninas que têm um padrão de comportamento. Cara, eu acho que eu até fiz vídeo sobre o Selbit. Não sei se sobre esse caso, acho que só fiz um shorts sobre esse caso, mas eu não gosto do Selbit. Eu não sou fã do Selbit. Mas, cara, o que aconteceu aqui não foi muito correto, né? Principalmente com o fato da menina ficar durante anos. Se eu não me engano, são 7 anos jogando indiretinha pro cara e tudo mais. E aí jogava uma indiretinha, deletava. Jogava outra indireta, deletava. Então, é complicado, né? Aí depois vem com aquele pronunciamento ridículo, onde ela não fala nada com nada e vai dizer que vamos resolver na justiça. Sendo que foi ela que começou com isso, né? Então, meio estranho. Comportamento meio perturbado, né? Assim, as mulheres não batem muito bem na cabeça e assim vai. E assim, cara, ela tá mostrando aqui a imagem do Junior Masters, que é o cara, o dono do Redcast, né? Esse cara é muito interessante, cara. E ele parece ser uma pessoa muito legal e aí é que tá o problema, né? As pessoas, elas pegam muito os momentos onde a pessoa teve uma frase mais radical. Mas esse cara, ele tem muito bom senso. Obviamente tem umas coisas que são exageradas, né? Mas ninguém é perfeito. Mas muita coisa do que esse cara fala dá pra ser levado em consideração, tá? Obviamente que tem umas coisas que, os caras também acham padrões em tudo. Foi assim, inclusive, que ele conheceu essa ex-namorada. Felipe Castanhari e Nive Stefan anunciaram o fim do relacionamento. Entenda tudo o que aconteceu. Mas veja Eu também gosto do Social Arts, né? Social Arts. só, né, meu querido? Até aqueles casais E eu conheço esse cara aqui há muito tempo, cara. Tem uns 10 anos que eu vejo vídeos desse cara. E eu não sou Red Pill. perfeitos que a gente vê na internet, que aparentemente ali é aquele casal que se ama, perfeito, ele é apaixonado por ela apaixonada por ele, ambos dedicados. Parece que isso aí não corresponde muito bem à realidade, né, meu querido? Mas antes disso, eu não consigo olhar pro caso do Selbit e não pensar no Mano Brown. Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico em todo mundo, 3 horas da tarde, não tava lá. Caralho, o cara meteu um Racionais MC no término do Castanhari e da do Selbit e da Sassá. Vai vendo. Ó, tem uns tipos de mulher aí, tudo que não dá nem pra comentar. E eu nem sei quem é os malucos. Tem um tipo de mulher aí que não dá nem pra comentar. E o mais engraçado é que agora os términos de relacionamento são mais comentados e informados por canal Red Pill do que pela bancada de canais de fofoca todinha da Mind. E aí, com esses caras tomando conta da internet, vocês acham que sobra espaço pra quem vai atrás de informações, checa os fatos, tenta fazer um trabalho minimamente decente? Não sobra nada, né? É um jogo que já foi perdido pela quantidade e o engajamento deles. Porque o que não falta na internet é derramamento de bile por causa de mulher. E os criadores dessa bolha aí sacaram direitinho como explorar cada gotinha de bilis do seu público. E não só, eles também aprenderam a estimular a produção desse fluido artificialmente. Basta misturar Red Pill, ideologia ANCAP e cristianismo no discurso e, lá, você cria um exército de foguinhos que se acham moralmente superiores e pingam sais biliares em Ah, o Paulo Cogos é fofinho, eu gosto do Cogos. qualquer um que pense diferente. Se você um dia convidar uma moça pra sair, por mais bonita que ela seja, e você perguntar pra ela qual regime cambial você defende, se ela não responder câmbio flutuante, nunca mais saia com ela, procure outro. Porque ela não entende nada de economia. Uma curiosidade É difícil defender o Cogos. Essa virgindade do Cogos tá indo longe demais, cara. interessante. Na época que o Selbit namorava a Sassá, ele andava por essas terras aí. Se intitulava ANCAP e os caralho. É escolher o mal menor. Vamos de Haddad. O mal menor é escolher o Haddad é triste.
Eu jurava que você era libertário. Sou e dói bastante. Mas o Haddad não dá, cara. E pelas mensagens que a Sassá mostrou e as atitudes dele de ciúmes e tal, o cara tinha tudo pra monarcar uma hora ou outra, né? Ainda bem que ele preferiu enfocar em ganhar dinheiro aí e não dar a opinião dele na net. Claro que ele pode ter mudado de pensamento hoje em dia. E isso levando em consideração que as prints da Sassá são verdadeiras, né? O que eu acredito que são. Eu não acho que a mina ia ser burra de usar print falsa que o Selbit poderia facilmente desmentir e ainda por cima depois meter um processo galopante no rabo dela. E vamos usar o cérebro aqui pra entender o que eu não tô falando, né? Eu não tô falando que o Selbit é red pill hoje em dia. Ou que o caso dele com a Sassá tem a ver com isso. Que bom que você deixou isso claro. Eu tô dizendo que o caso foi julgado no tribunal da internet e usado dessa forma por uma massa de homens frustrados que acabam influenciando cada vez mais a opinião pública. Tá, mas peraí, Yasmin. A mina tá atacando o cara há não sei quantos anos e ele tá sendo julgado pela justiça da internet feminina. E até aí tá tudo bem, então. Então quer dizer, ela passou anos atacando o cara, pô, aí ele revela situações que podem ou não ser verdade e, porra, aí o cara tá errado. É difícil entender isso, porque em todos esses anos eu não vi um vídeo no seu canal, e eu gosto de você, tá, Yasmin? Mas eu não vi um vídeo no seu canal falando sobre todas essas atitudes dela. Quando ele resolveu reagir, né? Pelo menos publicamente, a gente não sabe de bastidores, pelo menos eu não sei. E eu não acompanho o Selbit, muito menos Sassá. Quando ele decidiu reagir, aí você postou já saiu o segundo vídeo sobre isso. Então, você fala que e agora estão julgando a mina, mas ele passou por julgamentos durante anos. Ele só reagiu depois que a mina acusou ele de abuso sexual. Principalmente dos moleques mais novos. Agora, junte essa massa de moleques mais os fãs do Selbit e pronto, né? Agora o Selbit poderia até decepar o braço de uma mina com uma motosserra que ainda ia ter 200, 300 mil adolescentes e red pills de mãos dadas gritando, defendendo o Selbit. Essa defesa da internet só fica na internet. Na vida real, ninguém tá ligando pra isso. Ela deu gatilho nele, ela falou que ele... Vamos ser bem sinceros aqui. Toda treta que estoura na internet só fica na internet, porque ninguém tá no ponto de ônibus conversando sobre isso. As pessoas reais, as pessoas que vivem a vida real, como eu vivo, que eu tenho que sair de casa pra trabalhar, e pegar trem, e pegar ônibus, ninguém tá ligando, tá? é bonito, ela falou que ele é ruim no Tetris. O cara perdeu no Tetris e ficou triste. Vai tomar no teu canto. Não quero meu chat não, mano. Vai embora, tá bonito. O cara tomou banho sem motivo, você também vai tomar então. Pronto. O que nos leva ao próximo Foi ponto. cuzão. Eu sei que tem uma galera feliz que agora as coisas vão ser finalmente resolvidas na justiça, que agora o Selbit tá fazendo da forma certa, e que o juiz vai decidir quem é inocente e quem é culpado nessa história toda, e nós vamos finalmente saber se os relatos da Sassá são mentiras, ou se na verdade o PDF do Selbit é verdadeiro. Só que infelizmente, o que essas pessoas não sabem é que a queixa-crime do Selbit contra a Flávia não é sobre isso, e sim sobre difamação. Se o caso for aceito pelo Ministério Óbvio. Público, resumidamente, Mas se ele foi o tóxico com ela esse tempo todo, igual ela fala, por que ela não entrou na justiça antes? Porque ele é maior. Então é assim, eu vou deixar quieto. o juiz vai julgar se a Sassá teve a intenção de fuder a imagem do Selbit e se ela Não, conseguiu mas, isso. porra, mas isso aí é óbvio que teve, cara. Não. Só se o juiz tiver algum problema psicológico pra não entender que ela realmente tentou fuder a imagem do cara. Ou não, Durante anos. quando ela fez aquele tweet com a palavra agressão sexual, que logo depois ela apagou. Lembrando que o tweet pegou Exatamente como ela sempre fez, né? menos de 100 visualizações, e depois que o Selbit respondeu, foi pra pelo menos 50 milhões de visualizações. E eu não acho errado ele ter respondido, afinal a mina fez um tweet falando em agressão sexual no Twitter, e o potencial Pô, que bom que você não acha errado ele ter respondido. pra dar merda pro Selbit era maior do que pro Robinho. O cara tava no direito dele, né? Só que o que eu acho que ele sabe é que muitas pessoas só iam ver o lado dele, e pronto. Ninguém ia ter o mesmo alcance do que ele. Tanto é que o vídeo da Flávia se pronunciando sobre esse PDF do Selbit aí, pegou nem 400 mil visualizações. Mas aí agora a culpa é do cara se ela não tem alcance? Se ela não tem alcance, é culpa dela. Né? Namorou com o cara durante tantos anos e não conseguiu formar uma base de pessoas? Porra! Aí ele tem que ficar quieto porque, mas se eu responder eu vou ter um alcance muito maior do que o que ela vai ter. Pau no cu dela. Ela que se foda. Num vídeo de 50 É a mesma história do Danilo Gentili com a Maria do Rosário. Quando chegou lá na frente do juiz, ela, mas ele fez tudo isso e ele tem muito mais seguidores do que eu. O problema é seu. minutos. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, peraí. A mina acusou o cara, desculpa. Aí você tá totalmente equivocada e tá passando um pano bonito. Tá passando um pano lindo pra essa mina. Na minha opinião, era melhor ele ter feito um pronunciamento matador que lacrasse o assunto, e diga-se de passagem que naquele PDF ele fez tudo menos isso, né? Mas aí é que tá, por que a mina não foi na justiça? Por que ele... Engraçado. A responsabilidade das consequências do que ela acusou ele é dele? Quem acusou foi ela. Então ela que arque com as responsabilidades da acusação dela.
agora a culpa é do cara. Eu tô começando a realmente achar que o que falam é verdade, de que toda vez que tem uma situação onde tem um problema entre um homem e uma mulher, a Yasmin, ela faz várias voltas pra dizer que, olha, mas no final a culpa é do cara. Não foi ele que começou isso. Aliás, a forma como foi escrito pra reverter a imagem do Selbit de abusador pra vítima em apenas 19 páginas é digna de Oscar. Tá, Yasmin, eu entendi. Tudo bem, pode ter sido exagerado, mas você tem que entender o cerne da questão. Quem iniciou essa discussão foi ela. Então agora ela tem que arcar com as consequências do que ela iniciou. Foi ela que escolheu deliberadamente colocar lá no tweet dela agressão sexual. Então ela que responda à altura do crime que ela tá acusando o cara. Ai, 50 milhões de pessoas viram o PDF dele. Que bom, né? Porque se ela estiver mentindo, 50 milhões de pessoas estão percebendo que ela é uma mentirosa. Que o processo vai ser de difamação e o que vai ser julgado no caso aí é a intenção da Sassá ao fazer o tweet e se ela conseguiu causar danos no Selbit. Essa já tá ganha pro Selbit. É óbvio que a menina queria Óbvio. dele, né? As aparências sempre enganam. E bom, amigos, me baseando em tudo que eu consegui desenterrar sobre o caso que está público, sem ver as provas, né, privadas aí de cada um, eu acredito que a Sassá tem grandes chances de ganhar esse processo sim do Selbit. E o motivo principal que me leva a acreditar nisso é o fato dela ter apagado o tweet logo após ela publicar e depois ter explicado o que ela quis dizer e ser retratado em vídeo. Fora que ela tava respondendo um tweet Eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão sexual que eu sofria sem ter noção das coisas como se fosse engraçado. Infelizmente eu achava normal sentir dor e sofrer uma pressão do caralho para alimentar a autoestima dele publicamente. Então falava merda achando que iria agradar. Falar do tamanho do pênis do cara com certeza ia agradar. Tomem vergonha na cara, bando de imbecil. Vocês tornaram a relação de vocês pública, cara. Nunca vou esquecer dela dando detalhes de como era doído dar para o Selbit porque o pau dele era grosso. provocativo e não fazendo uma acusação isolada ao Selbit, né? O tweet tinha um contexto. E essas coisas contam sim pontos a favor dela no tribunal. Além disso, muitos dos tweets que ela fez ao longo desses anos não citavam diretamente o nome do Selbit. Em um ou outro dá pra imaginar que é dele que ela tá falando. Lembrando que ela já teve outros relacionamentos abusivos, então ela poderia estar falando de qualquer ex, e não necessariamente do Selbit. A partir do momento que ela namorou um cara famoso, e ela não deixa claro, um cara famoso que inclusive o término foi por problemas, né, que foram nítidos para todos. A partir do momento que ela dá a entender que em um relacionamento que ela teve tais problemas, quem você acha que as pessoas vão remeter esse relato dela? A um aleatório ou ao Selbit? Seja sincera aqui comigo, porque ingênua você não é. Não vem com esse papinho aí de... Mas ela não deixou claro. Ai, Yasmin, pelo amor de Deus, Yasmin. Caralho, porra. Falando, mas não tem o nome dele ali. E as duas Ai, não tem o nome dele. Entendi, não tem o nome dele. Relatando o caso e desabafando, podem facilmente ser interpretadas como liberdade de expressão, que garante o direito dela, sim, de contar as experiências que aconteceram na vida dela. A questão não é que ela teve liberdade de expressão. O problema foi o que eu acabei de relatar aqui. Ela namorou um cara famoso e tiveram um término problemático. A quem você acha que as pessoas vão remeter o relato dela? Ainda mais, né, que o próprio Selbit tinha admitido que ele foi sim babaca com ela, dando mais força pro relato dela. Mas mesmo assim, vocês acham que essas duas lives fizeram ele perder a oportunidade nesses 7 anos? Impediram ele de crescer. Espantou os anunciantes. Bom, até onde eu sei, o Selbit é um dos maiores streamers do Brasil e sempre foi uma Por mérito do cara. Se o cara conseguiu fazer com que o talento dele, que vamos falar a verdade, o cara é talentoso. Eu não gosto dele, não acompanho o Selbit, nunca acompanhei. Mas o cara é bom. Agora, se o talento dele sobressaiu a essa polêmica, talvez... né? Aí a culpa é dele também. figura bem polêmica. Não só por causa desse relacionamento com a Sassá, por mais que ele dê isso a entender no PDF. Ah, o Selbit não gosta de pobre. Não é obrigado também a gostar, né? Nem eu gosto de pobre, eu sou pobre. Porém, nada disso impediu ele de fazer propaganda pra LG, Banco do Brasil, fazer uma vaquinha pra um jogo lá e arrecadar 4 milhões de reais, concorrer numa premiação mundial. Então, sei lá, né? Eu acredito que vai ser difícil ele... Aí a mina solta um relato desse no dia que ele... na semana que ele tá concorrendo a uma premiação importante. Entendi, ela vai ganhar, sim. Deve ganhar mesmo, né? Porque a justiça tá meio aparelhada. conseguir provar em corte que a imagem dele foi prejudicada por causa da Sassá. A questão não é que... o cerne não é a imagem dele ter sido atrapalhada. É ela tentar destruir a imagem dele. É diferente. Tentar é diferente de conseguir.
que essa história toda aí seja uma dor de cabeça pra ele, óbvio que é, né? Isso eu não tenho dúvida. Porém, segundo o relato da Flávia, foi uma dor de cabeça pra ela também. E talvez pra ela não tenha sido fácil. Exatamente, segundo o relato dela, segundo ela, assim como você não acredita no que ele fala, por que eu não tenho que acreditar no que ela fala? Podem ser dois mentirosos sociopatas. Sim, seguir em frente, né? Igual foi pra ele. Sim, eu tenho acompanhamento psicológico. Eu consegui começar a pagar mês passado pra lidar com essas coisas. Porque tava Sabe como você conseguiria pagar o seu acompanhamento psicológico? Trabalhando, CLT. Faz uma CLT, vai no SUS. chegando num ponto que eu ficava com tanta raiva. Ai, e me sentia tão frustrada e silenciada. E eu já tinha visto todos os meus amigos. Caralho, a mina tem um canal no YouTube, a mina faz live, a mina é conhecida e ela tá falando que ela foi silenciada. Por quem? Por quem? Quem que tirou o teu microfone? Desplugaram o teu microfone e tu não conseguiu falar, criatura? Ah, cara, é complicado, velho. Porra, joga real, velho. Não fica fazendo esse draminha, não. As costas pra mim ir embora. E depois no Exposed de um ano que seguiu, que aconteceu o quê? Eu vi mais ainda os meus amigos se afastarem de mim. Ai, porra, se eu tenho um amigo, se meus amigos se afastam de mim, talvez o problema seja eu, né? Muito tempo, sabe? Eu sinto que até hoje eu tô trabalhando nessa merda, sabe? Eu já terminou quase tudo. E eu ainda sinto as sequelas, entende? Não tão forte quanto antes, mas ainda tô, com certeza. Eu tenho muito medo de muita coisa. Hoje isso, uma coisa outra que aconteceu nessa Tipo, acho que essa pessoa ficam, nossa, vive passado. Essa parte aqui não deu pra entender nada. Sabe que você passa por algum trauma, uns vírus, a gente pode estar apelando relações. Agora entrando no mundo das suposições. Se ela realmente comeu o pão que o Selbit amassou, por quanto tempo ela poderia falar disso pensando que ela falar alguma coisa sobre o caso ia diminuir a quantidade de dinheiro acumulada debaixo do colchãozinho do Selbit? Quanto tempo vocês acham? Eu não sei. O que eu sei é que o Selbit respondeu o vídeo da Sassá e disse que ela confessou que mentiu, o que não é verdade. O resumo é simples. Eu fui acusado publicamente de agressão sexual e fui obrigado a me defender. Uma acusação que ela mesma, hoje, assumiu que era mentira. Agora, a gente vai falar sobre um clipe muito infeliz, que eu sinto muita vergonha desse clipe e eu não suporto assistir ele. O meu chat nessa época, antes dele ser filtrado, ele era bem machista. E era muito comum que as pessoas... Vamos ver. Yaquiteiro. Oi, querido. Tem um documento grande? Que gracinha. Ebola? Ah. Olá, Sassá. Sou um grande admirador das suas streams. E pra ser sincero, te acho bem gatinha. Meu nome é Roberto Moraes, tenho 46 anos e tenho 2 filhos. O meu grande fetiche sexual sempre foi fazer amor com alguma streamer de LOL. Sou bem brincalhão na cama, ele conta piadas. Estou disposto a contribuir com R$500 e garanto ida e volta. Se concordar com a ideia, favor chamar privado e marcaremos em algum lugar de São Paulo. O que isso aqui tem a ver com o Selbit? Perguntassem coisas de cunho sexual. Muita gente perguntava, falava sobre ele no meu chat. Eu não vou colocar o clipe original porque eu sinto muita vergonha dele. E também me dá gatilho. É um sentimento bem... Gatilho, porra, essa palavra aí, cara, me dá gatilho. A palavra me dá gatilho. Conflitante. Eu defendo ele, né? Eu falo, pô, vocês devem ter a moral pequena pra vocês ficarem falando essas coisas. E logo em seguida eu falo que dói e machuca na maior naturalidade. Eu não entendia muita coisa. Às vezes demora pra gente perceber. Pra mim demorou muito, mas é que eu tenho orgulho de admitir. Mas machuca, e as pessoas desenterram isso pra dar risada. Sendo que pra mim, pessoalmente, quando eu lembro os meus sentimentos, eu tenho minha memória, eu tenho... Porra, essas tretas também de youtuber é foda porque eu não entendo nada do contexto aqui, cara, do que essa mina tá falando. Tenho o meu trauma, e quando eu lembro, é inevitável doer. Foi nesse contexto de machismo que eu respondi o comentário me assediando no Twitter, onde eu disse que sofri agressão sexual, incidentes que 90% das vezes envolvem algum fã dele. O fandom dele me persegue faz tempo. E daí, nesse momento... Também vamos falar a real, que os fãs do Selbit são todos psicopatas. Todos doentes. Fui marcada como se eu fosse uma sucubus na internet. E assim, eu fui literalmente empurrada pra fazer esse relato sobre a vida sexual que eu nunca falei sobre. E muito menos tinha intenção de dar detalhes, apesar do tweet que eu fiz. Ela me acusou de agressão sexual, um crime, e depois assumiu que era mentira. Voltando pro tweet, é no contexto de sentir dor por um tempo prolongado e não ter a força ou a confiança pra me impor que eu usei o termo agressão sexual no meu tweet. Por falta de palavras pra definir melhor. Nunca me referi a atividades forçadas, tanto que eu era completamente submissa. Isso era algo que eu me... Há 5 segundos atrás, eu não gostaria de revelar coisas sobre nossa vida sexual. 5 segundos depois, tá ela revelando coisas sobre a vida sexual. Precisava fazer, independente de como eu me sentia pessoalmente com isso. Eu nunca nem disse que a agressão que eu sofri era só por parte dele, porque de certa forma foi uma agressão de mim pra mim também. Simplesmente doía muito. E eu não sentia que podia falar, porque aquela era a minha função. Tanto que no próprio tweet eu digo que eu normalizei. Tá bom. Tá. Aconteceu. Não sei porque todo mundo pulou direto pra conclusão de que eu tava acusando ele de estupro. Por que você colocou a palavra agressão sexual? É a primeira coisa. Já ouviu falar de assimilação? É a primeira coisa que você assimila. Puta, agressão sexual, estupro. Por que será que as pessoas imaginaram...
Ai, mas eu não estava falando disso. Ah, cara, pelo amor de Deus. Ou coisa Porra, mais grave. se fingir de sonsa, cara. Tendo em vista que a agressão sexual é um termo bem amplo. Ela me acusou de agressão sexual, um crime, e depois assumiu que era mentira. Ela não desmentiu que teve agressão, e sim que ela achava normal a agressão e se punha como submissa. E ela também disse que nunca o acusou de estupro. Além disso, no vídeo dela, ela prova algumas contradições ali do PDF do Selbit, e mesmo assim ele insiste em manter tudo o que ele disse. O que me fez ficar meio assim. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF. E eu vou provar no tribunal. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção no PDF dele e que eu vi muita gente se apegar pra falar que eu sou mentirosa, que é o negócio da chave do banheiro. Ele usou isso aqui pra provar que o relato na qual... Eu nem vou ler isso aqui, porque eu não cobri essa coisa do Selbit aqui, não tem muito interesse também em ir a fundo nisso. Eu era trancada no banheiro, é mentira. Só tem um problema nessa argumentação dele, que é que eu nunca falei que ele me trancava no banheiro. Teve mais de uma vez que ele queria me quitar da casa dele. E daí eu me trancava no banheiro chorando. E você pode até pensar, pô, é meio irrelevante ficar mencionando isso, porque é um detalhe, né? Só que como eu mostrei anteriormente, são pequenas coisas que ele sempre usou pra me invalidar ou pra me chamar de mentiroso. E mais uma vez, ele cria uma narrativa pra invalidar minha palavra. Quando ele fala sobre isso, ele converge a atenção pra esse tipo de detalhe. Ele fala, seria impossível eu ter trancado ela lá dentro, porque a chave do banheiro fica do lado de dentro. E o que você vai pensar imediatamente? Pô, é verdade, a chave fica do lado de dentro, não tem como ele ter trancado ela lá. Ele te convence que eu estava mentindo, porque eu disse que ele me trancava no banheiro, logo, você assume que tudo que ele disse e disser serão verdades também. E automaticamente tudo que eu disse é mentira. E você que leu aquele PDF, tá assistindo isso, provavelmente não vai atrás do meu relato, presta. Assim como você, quando escreve num tweet agressão sexual, a primeira coisa que a pessoa pensa é estupro. Viu como funciona? É assim que funciona a assimilação. Se eu realmente falei isso e eu nunca disse isso. E daí eu trancava no banheiro chorando. Ele fez a mesma coisa quando ele disse que nunca moramos juntos. Nunca falei isso. Eu sempre falei que eu morava com a minha irmã. Sempre que eu mencionei que eu era expulsa da casa dele. Teve mais de uma vez que ele queria me quitar da casa dele. Nem o próprio print que foi usado como prova foi questionado. No relato dele, eu sou uma mentirosa porque eu falo que moramos juntos. No tweet eu tô claramente falando que ele me expulsou da casa dele. Então ele distorceu toda essa história e nem teve carinho suficiente pra prestar atenção no que estava sendo tirado de contexto pra usar como prova. E infelizmente também mostra como meia palavra de um homem é o suficiente pra invalidar anos de relato de abuso de uma mulher. O meu pronunciamento Anos de relatos de abuso. segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF. Na minha opinião sincera, o processo e esse negócio de não falar mais nada é uma estratégia pra não responder as coisas que ele disse no PDF. Agora ele simplesmente pode não tocar mais no assunto, porque vai resolver tudo na justiça, não precisa se explicar sobre ter acusado a Flávia de abusar dele. Mas não é isso que todos pedem desde o início? O que fez a fanbase ficar acusando a mina de ser estupradora, ou então ele ter usado o fato de ter sido abusado na infância e ser sexual como defesa contra Sassá. Basicamente foi tudo isso que ele fez no PDF, né? E o ponto sobre a sexualidade ali é sério, como eu falei no meu outro vídeo. Segundo a versão da Flávia, o Selbit não mencionou ser assexual enquanto eles namoravam, o que parece coerente, considerando que ele não foi ao psicólogo durante o período em que eles estavam. O que garante também que isso é verdade? Mais uma vez, Yasmin, você pede para as pessoas não acreditarem fielmente em tudo que o Selbit colocou no PDF, mas automaticamente a gente tem que acreditar em tudo que essa menina tá falando. Juntos. O print ali que ela mostrou foi feito depois do término do relacionamento deles. E também é importante ressaltar que ela não o invalidou, ela apenas fez perguntas de maneira respeitosa. E eu ressalto que a minha opinião aqui sobre a Flávia ter chance de ganhar esse processo não se baseia em favoritismo da minha parte, mas em uma análise técnica. Jamais. Que pode estar equivocada. Afinal, a decisão final dessa história toda cabe a um juiz, e as decisões judiciais podem ser influenciadas por variáveis imprevisíveis, até mesmo pelo que o juiz comeu no almoço. Portanto, é impossível prever qual vai ser o resultado com certeza. E pra finalizar esse caso, eu repito o recado do vídeo anterior: não usem os relatos das pessoas pra atacar ninguém na internet. Esse ciclo não faz bem, nem Nisso eu concordo. Deixem as pessoas em paz. pra um lado nem pro outro. Não curtiu alguma coisa que foi dita? Tudo bem, pare de seguir alguma pessoa ali que você não gosta, apoie quem você admira, mas não desperdice o seu tempo atacando ou então defendendo desconhecidos na net. Não vale a pena. Agora, vamos para o caso da Chuquei. Se liga só nessa oportunidade que está se aproximando. É o concurso para se tornar escrevente do TJ São Paulo. Esse caso aqui da Choquei teve uma reviravolta, né? Quem acompanha o canal aqui sabe que eu não gosto muito desse mundo de fofoca, né? É um negócio que, por definição, eu acho tóxico. Geralmente, o que a gente encontra nessas páginas são só informações cruas, precipitadas, baseadas em sabe Deus lá o quê, que estão ali só pra gerar interesse e, por consequência, né, cliques e dinheirinhos pra alguns filhos da puta inconsequentes. Agora, antes que alguém venha me comparar com a Choquei, eu já vou dizendo, o que eu faço aqui não é fofoca, ok? Existe uma diferença enorme entre o meu trabalho e o que a Choquei faz. No caso da Jéssica, por exemplo, ali, a Choquei saiu espalhando fake news, se baseando numa mensagem de um perfil fake, que pelo que a polícia disse, foi a própria Jéssica que criou. E ainda por cima, tiveram tempo pra zoar a mina quando ela pediu pra eles excluírem um post, mas não cogitaram verificar se a informação era verdadeira em algum momento. E assim, checar a veracidade das informações que você recebe antes de divulgar é básico, né? E eu vou muito além disso nos meus vídeos. Eu faço pesquisa a fundo mesmo. Vai mesmo.
quieto. Eu tento conversar com as pessoas envolvidas, busco o máximo de informações, contexto, analiso fontes variadas, com diferentes pontos de vista. Tudo que tiver disponível na internet e seja relevante sobre o caso vai ser analisado. E eu sempre tento filtrar antes as coisas de trazer pra vocês. Por isso que os meus vídeos acabam demorando muito mais que os dos outros canais. Porque eu tô aqui tentando fazer um trabalho jornalístico e investigativo no canal. Não sei se é porque eu tô no espectro autista, mas sempre que surge um assunto, eu entro de cabeça, eu caço os mínimos detalhes, as inconsistências, confronto as versões, e isso às vezes é um problema. Porque eu sinto que a internet muitas vezes quer o conteúdo mais superficial, rápido e óbvio possível. Mas me desculpe, então não consigo ser assim. Principalmente porque eu tenho responsabilidade social com tudo que eu digo aqui nesse canal. E eu garanto que vocês nunca vão me ver soltando uma notícia sem eu ter cavado bem a fundo antes. Especialmente se for algo complexo e eu estiver indo contra a maré na internet. Eu não vou contra a maioria sem base pra isso. Eu não nasci ontem igual metade do Twitter aí. E justamente por não ter nascido ontem, que eu sei muito bem que a Choquei não tem nada de inocente. E mesmo que eles tenham se livrado da justiça, que muitas vezes é falha, todo mundo sabe que aquela página vive de alienar. É uma bomba relógio de desinformação e era só uma questão de tempo até resultar numa Vai acontecer de novo. tragédia. E o pior é que o pessoal que tava apontando esse erro da Choquei é o mesmo que vive de espalhar fake news direitoide no Twitter, assim como fizeram contra o Castanhari e a Nive. Eu não quero ser chata aqui não, né? Uma coisa é fazer meme. Agora, passa quilômetro do limite da zoeira quando o cara fala que tá se recuperando de uma deprê, o casal diz que tá bem com o término, e quem tá enchendo o saco é a galera que não gosta dele por causa de política ou porque tá meio red pill das ideias. A Nive, inclusive, andou fazendo uns Ué, cara, mas aí eu não entendo. O cara entrou nessa briga, meu amigo. Quando ele entrou nessa briga, então ele tem que saber que as pessoas vão utilizar disso. tweets recentes, porque aparentemente o hate não para. Ah, e um detalhe importante que muita gente não percebeu. Esse mesmo rolê que tá acontecendo com a Nive agora, aconteceu quando ela separou do Bruno. O fato é que quando a gente assumiu o término do relacionamento, a gente assumiu, acho que em dezembro. No Natal, ele já tava com a nova namorada dele, tipo, levando a nova namorada dele pra passar Natal com a família. Ele tipo, pouco tempo depois ele assumiu publicamente o novo namoro dele. E ninguém encheu o saco dele. E vocês lembram? Ninguém é mentira. Aquela print lá, que até hoje a galera acha que é verdade? Então. Porque assim, a galera começou a fazer meme em relação a isso, e o negócio passou um pouco do limite. Chegou um momento que fizeram uma publicação, chegou aos raios de fazerem uma publicação fake, como se fosse um story, ainda assim, como se marcasse o Bruno ainda no story, uma parada eu vi esse lance. Um negócio lá da vírgula, um negócio assim. Vê que é fake, só que aquilo vazou em tudo quanto foi desses portalzinhos de fofoca. Foi engraçado. A galera acreditou real. Fato é que eu conversei com o meu advogado, isso foi no início desse mês. Eu conversei com o meu advogado e eu falei, fake news. Sim. A sorte dessa pessoa que fez essa parada, porque o negócio teve, tipo assim, 50 mil retweets. Esse é o ponto, né? Explodiu. Esse nível explodiu. A sorte do cara que fez essa parada foi que 2 dias depois que o cara fez isso, o meu pai morreu. Então, depois que meu pai morreu, obviamente, eu não tive a menor cabeça pra, tipo, lidar com isso e ir adiante com o processo. Salvo pela morte esse maluco aí. Pois é, a realidade é bem diferente do que os Red Pills tinham criado em suas mentes, carcomidas por esse conteúdo desses canais que só querem encher o rabo de grana de trouxa afobado. Vocês estão pedindo pra eu falar sobre a separação do Castanhari e da Nive Stefan. Acontece que é o seguinte, muitas vezes, né, com relação a esses casos de famosos, de modo geral, eles servem mais pra entretenimento da galera e ao mesmo tempo servem pra, quem sabe, a gente usar pra confirmar e usar como evidência, né, empilhando as coisas, do tipo, tá vendo? Olha só, a Red Pill tá certa nesse caso, ou por exemplo, a Red Pill já falou sobre isso, porque realmente é muito difícil de você conseguir capitalizar, né, e minerar alguma coisa nova, uma vez que, não só aqui, mas lá fora também, o mesmo fenômeno aconteceu, de que muitos produtores estão capitalizando em cima dessas coisas, capitalizando em cima da Red Pill, de modo geral, dando as suas opiniões e seus assuntos. Mas isso aí, pessoal. Nesse vídeo aqui eu tentei focar mais nos pontos que estavam me incomodando aí a respeito desses últimos acontecimentos. Claro que tá longe de eu ter conseguido pontuar tudo que eu queria aqui de cada um desses casos. Mas, como eu pretendo voltar Você não falou nada sobre a Choquei. a postar com mais frequência, é melhor ir parando por aqui. Por favor, comentem aqui embaixo se vocês tiverem correções, contestações, ofensas, pontuações ou sugestões pra vídeos que eu vou amar ler. Ofensas é o que mais vai ter. E o algoritmo também, né? Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui. E até logo. Cara, então, os vídeos da Yasmin são sempre muito bem feitos, isso aí não dá pra negar. Só que assim, eu não concordo com a maioria das opiniões da Yasmin, cara. Eu realmente não concordo, né? Mas eu queria saber aí qual que é a sua opinião. Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Os episódios mais longos vão voltar, tá? A rádio também tá passando por algumas coisas, né? Por questões minhas. Mas enfim, é isso. Assista o último vídeo que tá no card clicável. Vou ver se eu deixo no comentário fixado. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu esqueci o que eu ia falar. Siga-nos nas nossas redes sociais. E é isso. Estamos no TikTok, no Instagram também e no Facebook. É só digitar lá Standpoint Podcast. Ok? É isso. Até o próximo. E eu fui. Valeu.